Olá, pessoal. Eu estou aqui para gravar a aula 3, que nós tivemos na última sexta-feira. É uma aula sobre os sistemas de informação. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês foi um arquivo que eu montei com slides apresentando passo a passo de como nós entramos no sistema, o que há nele, e eu vou abrindo algumas partes do sistema para vocês terem acesso à informação, conseguirem acessar essas informações, né? E depois eu vou entrar no sistema com vocês, aqui. Então, esse arquivo, eu vou compartilhar no SIGA, então vocês também terão acesso a ele, e ele serve como guia para quem ainda tem alguma dúvida do que de como fazer, né, para consultar essas informações. Então, a página que nós entramos é do DataSUS. Você clica no Google, aparece DataSUS, e nós podemos ir direto para a TabNet, que é o que nos interessa, onde estão as informações que nós precisamos. No estágio seguinte, TabNet, que é o lugar onde nós vamos acessar as informações, e ele abre com todos esses capítulos aqui de informações. Então, tem indicadores de saúde e pactuações, esses indicadores têm indicadores de morbidade, de mortalidade. Então, é interessante porque dá para selecionar uma doença e obter dados que são de morbidade e mortalidade dessa doença. É possível pegar dados municipais, então tem algumas partes que a gente consegue acessar várias informações do município, mas de forma geral, os dados são estaduais, regionais ou nacionais. Tem assistência à saúde, que é a parte hospitalar, epidemiológicas e morbidade, que é onde estão as doenças. Rede assistencial, também a parte do SUS, de assistência, em relação, por exemplo, às unidades básicas de saúde, aos hospitais. Estatísticas vitais em relação à natalidade e mortalidade, demográficas e socioeconômicas, informações gerais, né, da população brasileira, inquéritos e pesquisas, então tem algumas pesquisas aqui do IBGE e do Ministério da Saúde, saúde suplementar, algumas informações, e, por fim, alguns dados adicionais que quem quiser aprofundar em uma pesquisa é possível ter mais informações aqui. Os mais importantes são essas iniciais até os inquéritos. Clicando, por exemplo, em indicadores de saúde, vai abrir uma página como essa. Então, indicadores e dados básicos, IDB, se a gente clicar nele, a gente vai abrir uma página como essa, indicadores de dados básicos. Clica em IDB 2012, ele vai abrir uma janelinha azul, extra, e vocês vão ter acesso às informações e podem escolher o que vocês quiserem. Onde eu coloquei a mãozinha aqui, apontando, é alguns dos lugares onde eu entrei quando eu estava montando essa aula. Então, por exemplo, indicadores de mortalidade. Então, abre uma janela com várias taxas, razão, proporção, e por isso que foi importante nós termos estudado isso. Lembrando que taxa está relacionada à população, então é quanto da população, quantas pessoas em 1.000 habitantes, em 100 habitantes, em 10 mil habitantes tem, nesse caso aqui, né, foram a óbito em razão dessa doença. Razão é um dado em relação ao outro. No caso da mortalidade materna, é a morte de mães em relação ao número de partos. Proporção é percentual, então quanto da população foi a óbito, nesse caso aqui, por exemplo, por causas mal definidas. E taxas, nós estudamos, né, as taxas de mortalidade. Então tem as taxas gerais e tem as taxas específicas. Essas informações, elas estão organizadas conforme os grupos de doenças, em alguns casos específicos, como a AIDS, por exemplo. Então, clicando, nesse caso eu simulei, em proporção de óbitos por infecção respiratória aguda em menores de 5 anos de idade, abre uma janela como essa. Aqui, nessa janela, nós temos informações suficientes para montar uma tabela, e nós vamos selecionar quais informações nós queremos colocar nessa tabela. Então, por exemplo, linha. Qual a informação eu quero colocar na linha da tabela? Eu escolhi aqui a unidade da federação, vim aqui embaixo,
porque agora eu preciso definir, então, qual unidade da federação eu quero. Então, eu cliquei em Mato Grosso. Eu sempre clico dentro da janela, clico fora e ela fica marcada. Na janela central, eu escolho o que eu quero na coluna, da tabela que eu vou montar. Nesse caso, eu escolhi ano. Geralmente, nessa tabela aqui de conteúdo, eu escolho a data. Mas é livre, vocês podem fazer o inverso. Para escolher o período, eu cliquei no primeiro ano que apareceu aqui, segurei a tecla Shift e cliquei no último, então eu fiquei com todos eles marcados, clico fora, eles ficam marcados. Na última opção aqui é a opção de conteúdo, então proporção de óbitos, quer dizer, o percentual foi o que eu escolhi, mas eu poderia escolher outras informações, o número, por exemplo. E, então, na janela, na mesma janela, eu rodo até o final dela, mostro e vai abrir uma tabela com as informações que eu selecionei. Nesse caso aqui eu tenho, por exemplo, o número total de óbitos por ano, segundo a unidade da federação. A unidade da federação que eu escolhi foi Mato Grosso. O período que eu escolhi era o que estava disponível, era 1990 a 2011. Então ele me deu uma tabela com todas as informações de Mato Grosso nesse período selecionado, em relação à proporção de óbitos por infecção respiratória aguda em menores de 5 anos de idade. Eu posso baixar essa planilha clicando aqui em copia como CSV, então ele abre uma planilha no Excel. Outra opção, por exemplo, que eu usei aqui para simular foi abrir indicadores municipais. Quando eu clico, ele abre cadernos de informação de saúde, eu marco cadernos, ele abre uma nova janela com um mapa do país, que me permite escolher qual unidade da federação eu quero incluir na minha busca. Então, nesse caso, eu escolhi Mato Grosso, e ele abriu uma janela com uma lista com todos os municípios de Mato Grosso. Então, você clica, eu cliquei em Alta Floresta, e ele baixa uma planilha Excel, assim, que me permite escolher o que eu quero de informações. Então, eu posso escolher, por exemplo, informações sobre profissionais e equipamentos de saúde, assistência ambulatorial, assistência hospitalar. Eu escolhi morbidade hospitalar. As mesmas informações que estão aqui, elas estão na barra aqui embaixo. Então, eu posso rodar essa barra e escolher o que eu quero. Cliquei em morbidade hospitalar e ele abriu uma tabela sobre Alta Floresta, então, com a distribuição percentual das internações. Morbidade significa internações, é adoecimento, e a forma de registrar ela é por meio das pessoas do número de pessoas que foi internado. Então, por grupo de causas e faixa etária do CID-10. CID-10 é um capítulo de doenças. Ele se abre em várias outras doenças e a gente pode escolher de forma mais ampla o grupo de doenças que nós queremos estudar, ou nós podemos pegar de forma mais especificada. Então, por exemplo, em Alta Floresta, a principal causa de internação em 2009, é importante olhar aqui o dado, né? Foi gravidez, parto e puerpério. Isso não é doença. Mas o que é doença, que é a segunda que apareceu aqui, são doenças do aparelho respiratório. Em muitas, eu diria na maioria das cidades, o principal problema é doenças do aparelho circulatório. Em Alta Floresta é respiratório. Então, aqui embaixo, nessa barra inferior, vocês podem escolher, se vocês quiserem, outras informações, por exemplo, profissionais, equipamento, rede assistencial, saneamento, demografia, e assim por diante. Voltando à página do DataSUS, abrindo assistência à saúde. Antes nós estávamos em indicadores de saúde e pactuações. Então, abrindo aqui, por exemplo, produção hospitalar, ele abre uma lista, né, de informações, dados consolidados. Consolidados quer dizer, foram reunidos todos os dados, então está pronto já sem faltar dados, dentro do que é possível fazer, né? Então, por exemplo, dados consolidados por local de internação a partir de 2008. Clicando aqui, ele abre uma janelinha, aqui nessa parte inferior, com os estados. Você pode escolher todo o país, o Brasil por municípios, só que nesse caso, imagina, vai abrir uma tabela que o computador vai demorar horas para conseguir carregar, que tem isso também. Pensar em como se seleciona as informações para o nosso computador dar conta, né? E a nossa internet dar suporte suficiente para a gente conseguir abrir. Então, eu cliquei em Mato Grosso,
abre uma janela similar àquela que nós tínhamos anteriormente. Se eu quero escolher o município, eu posso marcar aqui o município, mas eu posso também escolher o município sem fazer essa marcação, ele aceita. Então, nesse caso, eu fiz, cliquei, marquei, eu clico dentro, clico fora, fica marcado. Aí vim aqui em município, abri a barra de município, posso digitar aqui nessa janelinha o nome do município, para não precisar ficar procurando. No caso de Alta Floresta é fácil, porque está no início da lista, né? Mas se a gente fosse, por exemplo, colocar Poconé, aí nós teríamos que ou rodar, gastar um tempo com isso, ou digitar aqui dentro e aparece. Clica em cima do nome do município, clica fora, ele fica marcado. Pronto, escolheu o local que nós queremos para obter as informações sobre procedimentos hospitalares do SUS. Na coluna, nessa janela aqui do meio, eu geralmente escolho data, né? Então, eu coloquei ano de processamento. Eu vim aqui na janela dos períodos disponíveis, cliquei na primeira data, fui até o final, segurando a tecla Shift e cliquei na última data. No caso do conteúdo, eu peguei o número de A e H aprovadas, que significa o número de internações que foram aprovadas. O município já tinha escolhido. Desculpa, no conteúdo eu cliquei em internações, escolhi as internações e fui ao final, no final da página, cliquei em mostra. Então, ele abre uma tabela, está aqui a tabela, internações por ano, processamento segundo o município. O município que eu escolhi foi Alta Floresta, o período de janeiro de 2008 a junho de 2020. Peguei todas as informações que tinham lá. É claro que quando nós estamos realizando a pesquisa, nós temos que ficar atento para colocar o período que nós definimos na nossa pesquisa. Então, quantas internações, né? 2008, 3.260, 2020 até agora, né, meio do ano, 2.356. 2019 foram 5.500. Aqui tem um dado interessante que pode ser questionado, mas não se espera que em 2016 tenha muito mais internações, porque 2020 tenha muito mais internações, porque nós estamos vivendo um período de pandemia. Não, o hospital tem uma capacidade máxima e esse aumento que ele tem aqui de números é porque ele ampliou a capacidade a cada ano. Se tem um dado baixo aqui em 2012, talvez tenha algum problema de registro de dados. Mas o hospital está sempre no suporte, no máximo de capacidade dele. O hospital regional, eu acompanho essa organização, esse funcionamento há algum tempo. No caso de 2020, outros atendimentos deixaram de ser feitos para que os leitos fossem disponibilizados para a Covid. Então, essas informações estão aqui, eu posso analisar ano a ano, comparar, baixar de outros municípios e fazer comparações. Lá, onde eu selecionei municípios, eu posso selecionar mais de um, posso selecionar todos, inclusive. Eu tenho informação de todos os municípios. No final, aqui na parte inferior, se eu clicar em copia, ele abre uma planilha em Excel e eu posso trabalhar com esses dados, fazer gráficos e assim por diante. Aqui também tem a informação, a opção mostra como gráfico, mas raramente a nossa máquina dá conta e acaba não abrindo, né? Voltando lá, novamente, na página inicial, eu simulei aqui, clicando em epidemiológicas e morbidade. Então, ele abre uma lista. Eu cliquei em morbidade hospitalar do SUS, ele abre uma nova lista, eu cliquei em geral, por local de residência, a partir de 2008. Aqui, mesma coisa, depende da pesquisa que você está fazendo, você tem que saber o que você seleciona aqui. Causas externas, geral, inclui todos, morbidade é internação, né, adoecimento. Causas externas, inclui acidentes e violências. Tem geral por local de residência. Observa que as informações, elas estão selecionadas até 2007 e a partir de 2008. Então, você escolhe. Se você quiser fazer de 84 até 2008, vai ter que clicar primeiro em um, selecionar as informações, obtê-las, né, baixá-las, e depois no outro, para pegar as informações mais antigas. Depois que clicou em um desses, ele abre essa janelinha de seleção de opção aqui com os estados. Então, eu cliquei novamente em Mato Grosso e obtive a informação. Esse clique meu, ele abre uma janela. Deixa eu voltar aqui, porque eu estava observando se estava gravando. Então, na linha, eu posso escolher
Se eu quero faixa etária, se eu quero, que informação eu quero, e no meu caso, como eu vou escolher por que doença? Estou olhando qual foi a morbidade hospitalar no SUS, em Alta Floresta, ou seja, quem foi internado. Eu quero saber do que, então vou abrir aqui na CID-10, eu colei aqui uma janelinha, uma tabela, sobre os capítulos da CID-10, ou seja, quais são as doenças, eu vou explicar para que serve isso aqui. Para várias questões. Primeiro, para facilitar o registro médico. Segundo, para facilitar o registro no sistema, né, de informações. Terceiro, quando nós, por exemplo, adoecemos e passamos por uma consulta médica e necessitamos de um atestado, o atestado, ele nos garante sigilo. Nós levamos esse atestado no nosso trabalho, não é necessário que as pessoas do nosso trabalho saibam do que nós adoecemos. Por questão ética, então o médico usa a informação da doença, né, para colocar nesse atestado para não expor o paciente no caso da apresentação do atestado no serviço. E por fim, o capítulo também, essa organização nos ajuda nesse tipo de pesquisa que nós estamos realizando aqui. Quando nós nos tornamos craques, isso aqui, nós vamos gravar facilmente o que é, né, cada um desses capítulos, em que esses capítulos se abrem, que doenças estão contidas em cada um deles, e facilita bastante a pesquisa. Então, é bom vocês darem uma olhada nesse capítulo, ver que doenças tem aqui, né, que grupos de doenças tem aqui. Esses grupos vão facilitar as pesquisas de vocês. Eu selecionei CID-10, desci na parte de seleções disponíveis, cliquei em Alta Floresta. Lembra que eu expliquei que para escolher um município, eu não preciso especificar que na linha vai estar o município. Essa informação ela é extra na tabela que vai ser montada pelo sistema. No passo seguinte, eu escolhi qual doença no capítulo 10 eu quero obter dados. Então, eu cliquei em neoplasias, tumores. No passo seguinte, eu vim na coluna, selecionei de novo o ano, né? Vi na parte de períodos disponíveis e cliquei no primeiro ano que aparece. Segurei a tecla Shift, fui até o final, cliquei fora. No passo seguinte, eu vim em conteúdo e escolhi internações. No final da página, mostra. E, ao final, então, eu tenho a tabela de morbidade hospitalar do SUS, por local de internação, em Alta Floresta, que é o município que eu selecionei. O capítulo CID-10 que eu escolhi foi o das neoplasias, e o período de janeiro de 2008 a junho de 2020, que é o que tinha. Eu pedi para agrupar por ano, então ele não aparece aqui por mês, para não gerar uma tabela tão pesada. Então, 2008, por exemplo, 92 casos de internação por local de residência. Isso significa que essas pessoas foram internadas no hospital regional? Não necessariamente. Por local de residência, elas podem ter sido internadas em Cuiabá e em Barretos. Mas o sistema pega o local de residência e reúne aqui. Se fosse o local da notificação, aí as informações que nós teríamos aqui seriam do hospital, por exemplo, se fosse ele o selecionado. Então, 92 casos em 2008, em 2019, 145. Esses dados, eles precisam ser vistos de forma crítica, porque lembrando que o SUS, ele atende por região ou por encaminhamento. Então, existem as regionais da saúde, e um paciente, para ele ser atendido fora dessa regional, ele precisa de um encaminhamento. Muitas vezes, o que acontece é, pessoas que saem de Alta Floresta, por exemplo, com sintomas, né, com necessidade de realizar o diagnóstico, vão para Barretos e chegam lá e colocam o endereço de lá. E o que incha o número de pessoas por residência em Barretos, porque dá para fazer essa busca, vocês vão perceber isso, porque ele não tinha os encaminhamentos, então coloca o dado de lá como se ele fosse de lá. Isso dá uma atrapalhada nas informações e nós precisamos ter esse olhar crítico quando a gente lida com esse tipo de informações. Então, sempre quando escolher uma doença, ou um agravo, uma causa externa, né, uma violência ou um acidente, é importante ficar de olho no que pode estar por trás desse número que você encontra. Encontrou um número um pouco estranho, fica atento que pode ter algum problema de registro.
Tendo aberta essa tabela, então clica em copia, se quiser baixá-la em Excel. Pode escolher mais de um município, como eu falei, pode escolher mais de uma doença, um agrupamento, né? Mais de um capítulo da CID-10. Voltando, eu escolhi doenças e agravos de notificação, a partir de 2007. Lembrando que nem todas as doenças têm notificação compulsória, ou seja, nem tudo é obrigatório, né, para o médico. Abre uma lista. Eu escolhi dengue de 2014 em diante. Em seguida, ele abre a abrangência geográfica. Então, escolhi Mato Grosso, cliquei dentro, cliquei fora, ficou marcado. E ele abriu a tabelinha de sempre. Então, eu escolhi município de notificação. Está aqui a diferença. Município de notificação é uma coisa, município de residência é outra. Então, eu escolhi os casos notificados e vim aqui em município e escolhi Alta Floresta. Isso inclui, então, os pacientes da região. Apiacás, Carlinda, Paranaíta, Nova Bandeirantes, e outros, né, que em Alta Floresta tiveram o diagnóstico e foi registrada o resultado, né, foi notificado no sistema de saúde. Na tabela seguinte, na coluna, desculpa, eu escolhi ano de notificação, marquei todos. E no conteúdo, desculpa, eu deixei marcado casos prováveis. Quando tem só uma opção, ele já fica marcado aqui. Então, pedi para mostrar. Então, abriu essa tabela. Eu marquei aqui segundo município de notificação, lembrando, para lembrar disso, né, que não são pessoas necessariamente de Alta Floresta, mas pessoas que foram diagnosticadas em Alta Floresta. O período que eu selecionei foi de 2014 a 2019. Então, sobre dengue, que é a nossa pesquisa, em Alta Floresta foram notificados em 2014 630 casos e em 2019 157 casos. Olha a explosão em 2016. Ah, mas por que tem essa variação? Vários fatores influenciam, além do adoecimento em si. Nem todo mundo faz um diagnóstico, né, quando tem sintomas de dengue. Há estudos que mostram que em algumas regiões chega a ser 50% a subnotificação. No final você tem a tabela, pode baixá-la. Outra opção, ao invés de escolher município de notificação, pode escolher município de residência. Eu simulei aqui, então município de residência, usei o mesmo período, deixei Alta Floresta marcado, e então abriu essa janela. Casos prováveis por ano, notificação, segundo o Regional da Saúde, município de residência, 2014, 2019. Então, ele abriu vários municípios das regionais do norte de Mato Grosso, né? Então, Carlinda, então teve um caso, né? Aqui, observem Alto Tapajós, é o nome da regional, né? Dos 6 municípios, Regional da Saúde. Tem lugares em que não há registros, há problemas de notificação. E aí, eu posso fazer outra escolha, volto lá naquela tabela, tem sempre a teclinha do voltar, né? E nesse caso eu escolhi violência interpessoal e autoprovocada, ou autoprovocada, a barrinha quer dizer ou. Ele abre a abrangência, cliquei em Mato Grosso, no estágio seguinte, escolhi na linha município de residência, tem várias outras opções, a gente precisa interpretar muitas vezes o que quer dizer essa informação, porque elas vêm abreviadas, né, para poder caber aqui. Então, eu escolhi município de residência, vim aqui em município de residência, na parte inferior, escolhi Alta Floresta, voltei na coluna, escolhi ano de notificação, marquei todos os anos, e no conteúdo, frequência, que era a única opção que ele me dava. Mostra, que ele me apresenta a tabela, está aqui a tabela. Então, violência doméstica, sexual e outras violências, Mato Grosso, que é o agrupamento das violências, né? Escolhi Alta Floresta, 2009 a 2018. Ano de notificação, se eu escolhi Alta Floresta, então é o local de notificação, 2009, 11, e vai para 139 em 2018. Aqui, quem escolhe esse tema para estudar tem várias outras razões para desconfiar desses números.
onde está sendo notificado, como e por que há uma subnotificação. Tem toda uma problemática de ameaça dentro do domicílio, da repercussão da ameaça e da baixa proteção da mulher, por exemplo, que pode levar, inclusive, à morte, né? Que você baixar a planilha, então você pode usar ela. Outra opção é, naqueles mesmos dados, depois que escolheu violência, escolher algum tipo, qual tipo você quer de violência que seja especificado. Então, tem envenenamento, arma de fogo, ameaça, outra agressão, assédio, estupro, pornografia infantil, tem várias informações aqui. Eu cliquei em estupro e marquei sim. Então, vão aparecer só os números para as pessoas estupradas nos anos selecionados em Alta Floresta. Eu fui lá em mostra, abriu. Então, frequência por ano da notificação segundo o município de violência doméstica, sexual e outras violências, estupro, só para casos de estupro. Então, Alta Floresta, 2 em 2012 e vai para 23 em 2018. Posso baixar essa informação, posso pegar vários municípios e fazer uma comparação, posso espacializar esses dados, por exemplo, usando o SIG, né, criando mapas para ver quais são os municípios que o risco é maior para estupro. Nesse caso, eu tenho os números, eu posso transformar isso em taxas para poder fazer as comparações, porque fica mais interessante, uma vez que os municípios têm números de habitantes diferentes, né? Posso voltar. Nesse caso aqui, voltei lá na página para ver rede, na inicial, né, para ver rede assistencial. Então, cliquei em CNES, que é Recursos Humanos, a partir de 2007, para saber o que existe de termos de serviços de saúde. Eu poderia escolher ocupações, mas eu preferi profissionais. Então, cliquei em profissionais, escolhi Mato Grosso, abriu essa janela, escolhi município, vim aqui, cliquei em Alta Floresta novamente, na coluna, na linha, né, cliquei em Alta Floresta, na linha eu escolhi médicos. Então, eu quero saber qual é a disponibilidade de profissionais médicos em Alta Floresta. Na opção que ele me dá de médicos, eu cliquei todas as especialidades, segurando a tecla Shift, então eu marquei todos, poderia escolher uma só. No conteúdo, eu coloquei ano e mês de competência, então escolhi todos os anos aqui nos períodos disponíveis. E a quantidade aqui no conteúdo, ele já está definida, não tenho opção. Mostra, então ele abre a tabela. Então, em Alta Floresta, de agosto de 2007 a julho de 2020, eu tenho todas as informações aqui. Eu tenho os dados sobre recursos humanos, profissionais, o número de indivíduos médicos, de acordo com a especialidade médica. Então, anestesistas, cirurgiões gerais, clínicos gerais, que geralmente são a maioria, deve ter médico da família e assim por diante. Aqui, ó, médico da estratégia da saúde da família, que atendem nas UBSs, né, as unidades básicas de saúde, e assim por diante. Eu tenho todas as informações, especialidade por especialidade e por tempo. Posso voltar na página inicial, foi o que eu fiz aqui, fui lá em estatísticas vitais, escolhi nascidos vivos de 94 a 2018. Ele abriu a janelinha, eu posso escolher nascidos vivos, eu posso escolher anomalia ou defeito congênito em nascidos vivos, caso eu esteja estudando isso, né? Ele vai abrir a abrangência geográfica, eu escolhi, nesse caso, Mato Grosso, cliquei, abriu a janelinha, eu vim aqui, escolhi o município, cliquei em Alta Floresta, cliquei fora, fica marcado, escolhi a idade da mãe. Então, eu quero saber qual a idade das mães, né, com que idade as mães estão tendo filhos com maior frequência. Aqui abriu a janela de dados da idade da mãe, então eu marquei. Na coluna apareceu, eu escolhi pelo ano de nascimento, marquei todos os anos, e no conteúdo eu escolhi nascimento por residência da mãe. Então, já tinha escolhido Alta Floresta, então quais são os nascimentos, quais foram, né, os nascimentos em Alta Floresta no período que eu selecionei, de acordo com a idade da mãe. Então, mostra, ele abriu uma janela, uma tabela. Nascimento por residência
da mãe, né, por ano de nascimento, segundo a idade da mãe. Então, é um aglomerado de informações que eu filtrei. O município que eu escolhi foi Alta Floresta, ele me deu todas as faixas de idade, né, da mãe, no período de 94 a 2018. Então, aqui eu tenho total, né, o número de nascimentos, aqui de 10 a 14 anos, por exemplo, que dá uma pesquisa interessante, quantas mães, né, quantas mulheres se tornaram mães com essa idade. Pode ser mais velha também, por exemplo, uma comunidade, né, maior, 45 a 49, 50 a 54, tem informações aqui, ó. 2013 teve uma mãe com idade entre 50 e 54. Dá para fazer essa pesquisa, dá para comparar com outros municípios, enfim. Eu voltei lá no início e simulei mortalidade. 2016 a 2018 pela CID-10. Escolhi óbitos infantis, escolhi Mato Grosso, e abriu essa janela, eu escolhi Alta Floresta mais uma vez. Na linha, eu escolhi capítulo da CID, então ele abriu os capítulos. Eu escolhi todas as categorias. Na coluna, ano de óbito, marquei todo o período. E no conteúdo, óbitos por residência. Mostra, tá, ele abriu essa super tabela aqui. Nessa tabela eu tenho todos os óbitos por residência por ano do óbito, no segundo capítulo, capítulo CID-10. Então, abriu todas as doenças que estão no capítulo CID-10, que eu tinha selecionado todos. Em Alta Floresta, por residência, então pode ter sido um óbito fora de Alta Floresta em algum outro hospital, mas é por residência. Então, tem um total aqui. E por doenças, por exemplo, infecciosas parasitárias, neoplasias, endócrinas, eu tenho todas as informações. Eu poderia ter selecionado outras informações, poderia ter escolhido, por exemplo, só um desses capítulos da CID-10 e ter escolhido faixa etária do paciente. Então, eu teria informações por faixa etária. De acordo com o filtro que eu faço, de acordo com o meu desejo. Outra opção é escolher, por exemplo, a escolaridade da mãe. Então, eu escolhi a escolaridade da mãe, fui lá na parte dessa coluna de informações que tem à esquerda aqui e optei, marquei todas as opções para a escolaridade da mãe, de nenhuma ignorado, marquei ano do óbito e escolhi só um ano. Por que eu não marquei todos aqui? Porque seria um acúmulo de informações muito grande. Difícil, demora para carregar a tabela. Óbitos por residência, mostra, tá aí a tabela. Uma tabela simples, só de Alta Floresta, que é o local. Não, aqui saiu Mato Grosso, eu não tinha marcado. Mato Grosso. Então, todas as idades da mãe, 2016. Então, nenhuma escolaridade, né? 1 a 3 anos de estudo, 12 ou mais anos de estudo, ou ignorado, ou seja, não foi registrado na ficha do paciente. Então, não tem a informação no sistema. Posso baixar por aqui uma tabela do Excel e trabalhar com ela. Outra opção, inquéritos e pesquisas. Por exemplo, eu escolhi a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013. Então, dentro dessa pesquisa, existem várias opções. Eu escolhi estilo de vida, uso de álcool e tabagismo. Cliquei, ele abriu essa janela com a opção para escolha, né? Nesse caso das pesquisas, dos inquéritos, é muito difícil obter informações municipais. Geralmente são informações aglomeradas por estado. Isso está relacionado ao tamanho da amostra. Lembrando que pesquisa é uma pesquisa que foi planejada e executada por um órgão de pesquisa diferente dos dados que nós vimos até agora, que são dados de notificações que vêm das unidades básicas de saúde e da rede hospitalar. Então, aquilo são notificações, é o geral do que acontece no país. Aqui não, aqui foi feita uma pesquisa com um desenho amostral, foi escolhido o número de pessoas que participariam em cada região dessa pesquisa, se homens, mulheres, que informações essas pessoas cederiam, e os resultados são baseados nas respostas dos entrevistados. De acordo com o tamanho da amostra, é possível ter informações municipais ou não. Nesse caso, como a amostra é menor, então as informações são só estaduais.
Então, eu cliquei em Mato Grosso, escolhi situação. Situação é um termo usado pelo IBGE para definir se a população é rural ou urbana. O que representa uma população rural e urbana no Brasil? É diferente dos outros países. Os outros países, rural e urbana está relacionado às características do município. Municípios pequenos, como Carlinda e Paranaíta, em outros países seriam reconhecidos como municípios rurais. Inclusive, a cidade seria reconhecida como área rural. Porque se entende, nessa outra interpretação, que rural está relacionado à forma de viver. No Brasil não é assim. No Brasil, rural e urbano está relacionado a morar na cidade ou fora da cidade. Não é definido pela forma que se vive, mas pelo lugar que se vive. Há uma tendência em isso mudar a partir de 2020 e o IBGE vai incorporar esses sistemas de outros países. Então, eu marquei aqui rural e urbano, né, com a situação. Na coluna, eu coloquei consumo de álcool, o ano não tem opção, porque a pesquisa é só um ano, né? E no conteúdo, voltando, eu marquei percentual de consumo de álcool uma ou mais vezes por mês. Então, vai me dar a frequência de pessoas que consomem álcool uma ou mais vezes por mês. Nesse consumo de álcool, nessa frequência de uma ou mais vezes por mês, eu marquei não bebe nunca, menos de uma vez por mês ou uma vez ou mais por mês. Então, são as opções. Ah, acabou, achei que eu tivesse feito mais, enfim. E aí segue, vai abrir uma tabela, se vocês simularem isso, agora eu vou para o sistema, para vocês verem como funciona, eu inclusive posso já entrar nessa parte para mostrar para vocês. Deixa eu sair dessa janela, interromper esse compartilhamento, e eu vou entrar no DataSUS. Então, vou compartilhar com vocês a janela que eu vou abrir o DataSUS, para vocês conhecerem ao vivo, né, como funciona. Então, eu cliquei aqui, DataSUS. Olha só, ele aparece DataSUS Tabnet. Cliquei. Vou abrir informações de saúde, Tabnet. Ele abre a janela do Tabnet, como eu tinha mostrado lá na apresentação. Então, aqui está a lista de todas as informações que nós podemos obter. Tudo aquilo que eu mostrei para vocês sempre partiu dessa lista aqui. Nós paramos lá em inquéritos e pesquisas, eu vou clicar aqui, inquéritos e pesquisas, vou abrir a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, que é onde nós estávamos. Eu tinha escolhido estilo de vida, uso de álcool e tabagismo, cliquei, ele rapidamente já abriu essa janela aqui. Então, eu não tenho opções aqui para o município, porque é uma pesquisa, não são dados de notificação. Raramente as pesquisas têm dados municipais. Eu escolhi aqui, primeiro, unidade da federação, que é o estado. Então, eu vou aqui em unidade da federação. Olha, não apareceu Mato Grosso. Ah, mas eu quero pesquisar. Eu posso digitar aqui, ó, Mato Grosso. Cliquei. Quando eu clico fora, marcou. Se a gente descer aqui, nós vamos ver, ó, Mato Grosso marcado. Aqui, na coluna, eu escolhi situação. Então, cliquei em situação, cliquei fora, ficou marcado o ano. Não tenho o que fazer com ele. Aqui na coluna da esquerda, que são as seleções disponíveis, eu vou escolher situação. Situação está aqui. Eu abri, marco urbano e rural, segurando a tecla Shift, clico fora, ficou marcado. Aqui eu marquei percentual de consumo de álcool uma vez ou mais por mês. Cliquei fora, agora eu vou selecionar o que eu quero desse conteúdo. Então, eu vou aqui, pego a mesma informação que está aqui, ela está aqui nessa coluna. Vamos encontrá-la. Consumo de álcool. Não essa. Frequência, nível de instrução. Frequência de consumo de álcool. Um dia, eu posso selecionar essa também. Queria selecionar a que eu escolhi antes. As informações abaixo são de cigarro. O álcool só estão, as informações estão até aqui. Número de doses por dia, vamos colocar essa. Número de doses por dia. Segurei o Shift, vou até o final. Cliquei fora, vamos ver se vai funcionar. Mostra. Abriu a tabela. Escolhi Mato Grosso, situação rural urbana.
E vamos lá, vamos entender o que tem nessas informações. Então, é estilo de vida, uso e álcool tabagismo. Eu escolhi só álcool, número de doses por dia. Então, 1 dose, 2, 4 doses, 5 a 9 doses, 10 ou mais doses, é não aplicável. Então, Mato Grosso, urbano e rural. Então, uma coluna tem o urbano, em seguida tem as informações estatísticas, isso aqui é o índice de confiança, isso diz respeito à confiabilidade dos dados e está relacionado ao desenho amostral. Se a pesquisa foi bem desenhada, há um índice de confiança, bem desenhada e executada, né? Há um índice de confiança maior aqui. E ele define um intervalo. Por exemplo, 27,3 está dentro de um intervalo de 23,6 a 31,1. Eu acho que eu preciso parar um pouquinho aqui para fazer um comentário com vocês. Na semana passada, um desses jornais de Alta Floresta divulgou a estatística, a estimativa do IBGE para a população de Alta Floresta, e eu me atrevi a ler os comentários. E as pessoas todas diziam, mas o IBGE nunca passou aqui. Como que tem esse número? A Alta Floresta tem muito mais habitantes. Como que se acredita nisso? Então, o IBGE não passa em todas as residências, o IBGE trabalha com estimativas e elas são obtidas por meio de pesquisas anteriores e por desenhos amostrais. Então, ele desenha as amostras, quantas pessoas no município precisam ser entrevistadas e onde elas precisam estar. Então, quando os profissionais do IBGE passam nas residências, ele já tem a residência marcada. Por exemplo, em uma rua, ele vai executar a entrevista numa residência e vai pular 5 residências e vai na outra, na seguinte. Isso é um desenho amostral. Segundo é que quando o IBGE apresenta uma estimativa, é que ele pegou todos os dados dos anos anteriores em que houve pesquisa e estimou, ou seja, jogou em um modelo matemático e fez uma projeção do número de pessoas. Tem alguém a mais, algumas pessoas a mais ou a menos? Pode ter, mas em geral tende a acertar, a não ser que nesse período ocorra alguma coisa no município que provoque uma explosão na população, em termos populacionais, como aconteceu com as usinas hidrelétricas, né? A usina de Paranaíta, quando começou a ser construída, nos primeiros anos eles chegaram a ter 5 mil trabalhadores e a maioria vinha de fora. Então, é claro que isso impactou em termos populacionais, embora o IBGE também tenha metodologia para pegar quem é da cidade e quem está de passagem. Então, também essas informações são separadas. Os dados do IBGE são, sim, confiáveis e as informações, mesmo quando estimadas, elas podem ser usadas com segurança. Então, dizer que o IBGE nunca passou na sua casa para achar que aquela informação não é válida é um equívoco muito grande. Bom, voltando aqui, esses intervalos servem justamente para isso. Então, como houve uma preparação de uma pesquisa muito bem planejada para tentar chegar muito perto de um resultado do que é real nesse município, nesse caso aqui, por exemplo, do estado, 27,3 em relação às pessoas que consomem, aqui eu coloquei por dia, então ele não separou, né, por cada um em relação às doses, mas enfim, vamos usar mesmo assim. Esse 27,3, ele é próximo do real. E quanto próximo? O real pode estar entre 23,6% e 31,1%. Então, essa informação estatística nos dá o intervalo de confiança em que esse dado pode estar acertando sobre o consumo de álcool em Mato Grosso. Nesse caso, urbano. No rural, menor, e aí tem o total. Se a gente quiser baixar essa tabela, vem aqui em copia como CSV e você vai baixá-la em Excel. Eu posso voltar, aqui nessa tecla voltar, e posso escolher outra coisa. Eu não fiquei satisfeita com essa informação que eu obtive, então eu vou desmarcá-la. Onde ela estava, frequência de consumo semanal, aqui. Não era aqui, é consumo de álcool. Aqui era o que eu queria antes, mas número de doses, desmarco, vou aqui em todas as categorias, desmarco. Consumo de álcool, era aqui que eu queria. Então, vou marcar os 3, seguro Shift e marco, clico fora, ficou cinza, é porque está marcado. Vamos tentar simular agora. Vamos ver o que acontece. Ele não está me dando a informação especificando se é não bebe nunca, menos, ele está somando tudo.
Tá, mas mesmo assim dá para a gente ter uma ideia. Aqui ele separou urbano e rural e continua em relação à frequência, né, de consumo de alto, o urbano sendo mais, consumindo mais que o rural. Isso não é normal. Em geral, nos países do mundo, o rural bebe mais que o urbano. Mas é claro que tem influências regionais e culturais que, se você for desenvolver uma pesquisa nessa área, precisam ser consideradas. Eu vou voltar lá na página inicial, só para vocês terem uma ideia. Ó, aqui abri essa tabela da pesquisa. Eu posso voltar mais usando aqui, né? Volto. Essa é a inicial. Nós vasculhamos vários desses quesitos aqui. O que a gente acaba mais usando é epidemiológicas e morbidade. Então, por exemplo, casos de AIDS desde 1980. Eu clico aqui, AIDS desde 1980, ele me dá a possibilidade de escolher a abrangência geográfica. Eu vou escolher Mato Grosso, abriu a tabela, esses dados. Eles não são só do SUS, eles são dados de outras instituições que também atuam. Eu posso escolher aqui, por exemplo, ano de diagnóstico, o ano que o paciente foi diagnosticado, seguro shift, seguro todas. Cliquei fora, estão todos marcados em cinza. Ele tem o dado, a informação do período disponível de 81, vamos ver se isso vai dar certo. Eu posso escolher, por exemplo, sexo aqui. Vou aqui embaixo em sexo e escolho masculino, feminino e ignorado para ver se ele especifica essas informações. Aqui em conteúdo, a única opção que eu tenho é frequência. Voltei, vou lá no final, mostra. Não deu certo, alguma coisa está errada. Então, muitas vezes, eu queria que acontecesse isso para vocês perceberem. Pode não dar certo. Olha aqui, tem município aqui. Há uma possibilidade de pesquisa por município. Tenta, vai separando informações diferentes que vocês podem escolher. Chegar a uma tabela. Às vezes é preciso simplificar. Por exemplo, deixar não ativa aqui na coluna. Ano diagnóstico, deixar todas as categorias, então está bem simples. E agora escolher tudo, todas as categorias, em tudo, e aqui, por exemplo, simular alta floresta, para ver se alguma coisa acontece, se dá certo. Não. Nem sempre nós vamos conseguir todas as informações que nós desejamos, porque ele não consegue montar a tabela com todas as informações, com as informações que estão disponíveis. Bom, é isso. Se voltar aqui de novo, eu volto lá no início. E o que eu gostaria que vocês simulassem todas as possibilidades que vocês se interessarem aqui, para vocês pegarem o jeito. E no momento que tiverem desenhado já, descrito, né, o projetinho de vocês saberem onde entrar para obter as informações. Outra forma de obter as informações é por meio de usar o sistema de informações do Estado. Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês onde as informações estão. Então, vou compartilhar essa nova guia com vocês. Eu tenho aqui no meu já informações de saúde aqui registrado dentro dos meus favoritos. Vou mandar o link para vocês. Eu fiquei de enviar e não enviei, mas eu vou enviar. Então, ele abre essa janela aqui. Informações de saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso. A primeira informação com o meu link é essa pesquisa de informações municipais. Então, eu posso escolher aqui o município, por exemplo, Alta Floresta. Posso escolher ano de início. O primeiro que ele me dá é 2006, o último que ele me dá é 2015. Um pouco defasado. Pesquisar. Ele carrega todas as informações que o sistema tem sobre a Alta Floresta. Então, total da população até 2015, total da população por sexo, faltam algumas informações aqui, faixa etária, o número de nascimentos por sexo, o tipo de parto, a faixa etária da mãe. Então, ele abre muitas informações, mas eu não quero trabalhar com uma tabela imensa dessa. Então, eu posso vir aqui em pesquisas e escolher pesquisa indicadores. Porque antes, o que eu tinha, eu entrei por informações municipais, gerais. Agora eu vou escolher só alguns indicadores. Então, ele abre essa janela e eu vou escolher qual indicador eu quero. Então, eu quero por município. Aqui em município eu escolho Alta Floresta, por exemplo. Ano de início, eu escolho o primeiro que ele me dá aqui é 2000 e o último que ele me dá é 2017, está mais próximo, né? E aqui em indicador, ele me dá opções de escolher o que eu quero. Então, eu quero, por exemplo, coeficiente de prevalência de hanseníase. Cliquei
e vou em pesquisar. Então, agora ele vai abrir só Alta Floresta, os dados de 2000 até 2015, embora ele tenha me dado a opção 2017, ele só tem até 2015. Ele me dá informações, eu estou falando de coeficiente é taxa. Então, já foi calculada a taxa de acordo com a população do município. E ele me dá opções pela regional, que é a Regional de Saúde de Alta Floresta, que também tem o cálculo para eu poder fazer a comparação, e tem por estado. Então, observa que em 2015 é muito mais alto o coeficiente de prevalência de hanseníase no município do que na regional, e mais alto ainda que o estado, mais que o dobro. Eu posso pegar essas informações e convertê-las em um gráfico. Aí eu clico aqui na imagenzinha do gráfico e ele vai abrir o gráfico com todo o intervalo que eu selecionei. Então, tem a comparação entre estado, regional e município. Estado é azul, é uma média, né? O vermelho é regional e o verde é o município. Então, você observa que a Alta Floresta está praticamente sempre esteve, desde 2000 até 2015, acima dos outros municípios em relação à prevalência de hanseníase. Então, nós somos uma região endêmica para hanseníase. Eu posso mudar aqui nesse indicador e escolher outro indicador. Por exemplo, eu quero proporção de abandono de tratamento da tuberculose. Vou aqui em pesquisar. Então, eu tenho as informações, o abandono do tratamento está relacionado à eficiência do sistema de saúde em acompanhar, né, em monitorar esses pacientes. Então, é zero, porque não teve abandono em 2016, mas em 2015 também não, em 2014 teve, em alguns municípios, em alguns períodos, mais ou menos. Posso gerar o gráfico também. Então, ele gera do período que eu selecionei. Olha só como deu um sobe e desce aqui em relação ao município. Está relacionada à gestão em saúde. Como está a gestão em saúde, está muito representada aqui. Então, como tem funcionado a Secretaria Municipal de Saúde em termos de monitoramento dos casos de tuberculose. Então, nós avaliamos com uma seleção de um dado como esse, não só a doença em si, mas como funciona o sistema de saúde em relação à doença. Outras discussões que podem ser feitas aqui. Ok? Por fim, eu quero mostrar para vocês uma possibilidade de levantar dados da COVID. Eu vou abrir uma janela aqui, vou compartilhá-la com vocês. Então, essa nova guia. Eu tenho aqui também, na minha barra de favoritos, o Monitora Covid-19. Vou mandar o link para vocês. E é uma página da Fiocruz, que traz informações gerais da Covid, dia a dia. Ela consolida essas informações, ou seja, captura as informações de todos os municípios e agrupa aqui. E o que me chama a atenção aqui é o relatório municipal, aqui à esquerda. Então, eu cliquei em relatórios municipais, eu posso abrir relatórios municipais, e ele me dá uma lista de todos os municípios. Todos não. Alguns pequenos não aparecem aqui, porque não tem notificações nos hospitais, essas notificações estão sendo feitas em municípios próximos. Acredito que seja isso. Eu posso escolher, eu vou marcar aqui Alta Floresta, que eu fiz tudo hoje usando Alta Floresta, né? Então, ele vai abrir, primeiro, a localização do município. Então, casos e óbitos diários por Covid em Alta Floresta, ele dá um gráfico. São casos novos, ou seja, isso aqui é incidência, não é taxa, porque são números de casos. Ele dá óbitos, novamente, é incidência, são novos, e ele dá o número. Então, eu posso passar por cima aqui do gráfico, o mouse, e eu vou tendo essa informação. Mas o que mais interessa são casos e óbitos acumulados, que é a forma como nós temos estudado a COVID. Observem que dia 1 é o dia de registro do primeiro caso em Alta Floresta. O dia 1 de Alta Floresta não corresponde ao dia 1 de Cuiabá, o dia 1 de São Paulo, ou o dia 1 de qualquer outro lugar. A não ser que exista uma coincidência. Esse dia 1 é a forma, o dia 2 e assim por diante, é a forma que se estuda em termos epidemiológicos a evolução de uma epidemia, uma endemia, uma epidemia, uma pandemia. Os nomes dizem respeito à influência geográfica das doenças. Então, menor a endemia, maior a pandemia quando é mundial. Essa evolução dia a dia permite comparações. Eu posso pegar o dia 1 de Alta Floresta e comparar com o dia 1 de Colíder.
Ah, mas o dia 1 de Alta Floresta foi em março e o dia 1 de Colíder foi em abril. Por isso, eu não vou comparar março com abril, não tenho como comparar o que aconteceu em março nos dois municípios, mas eu tenho como comparar o que aconteceu no dia 1 nos dois municípios, que é o dia do primeiro diagnóstico. Então, aqui eu tenho a curva, como ela se comporta. Nós sabemos que a curva de uma doença infecciosa, ela se comporta mais ou menos como a curva de desenvolvimento de uma determinada bactéria, por exemplo, em um meio de cultura. Essa curva, ela é ascendente, no determinado momento ela chega num platô, ou seja, ela estabiliza, e depois ela decresce. Isso, no caso de uma doença infecciosa como a Covid, está relacionada à imunidade de rebanho, ou seja, quanto mais pessoas já tiveram a doença, vai ampliando esse percentual, menor o risco de continuar aumentando a curva do mesmo jeito. Se nós ainda estamos no período de ascendência, ou seja, nós ainda não chegamos no platô da curva, ainda somos municípios de alto risco para a doença. Aqui, quando eu passo o mouse por cima, eu tenho as informações de Mato Grosso e do município, então 603 casos. Chega um determinado momento que eu só tenho do Mato Grosso aqui, tá faltando a informação de Alta Floresta. Ah, mas eu quero essa informação em tabela do Excel. Eu clico aqui, ó, nessas três marquinhas, ele abre, eu posso, ó lá, download CSV. Ele vai abrir uma janela que eu posso fazer o download, ele baixa, né? E aí eu posso abrir Excel, no meu caso ele vai abrir em outra janela, eu teria que mudar o compartilhamento com vocês. Mas enfim, é possível baixar esses dados. Outra informação que nós temos aqui é de óbitos acumulados, olha como cresce, né? No caso ele da Mato Grosso, da Alta Floresta até um determinado dia. Nem sempre as informações estão tão atualizadas nessa página da Fiocruz como estão atualizadas na página da Secretaria do Município, né, de Saúde. Embora eles tenham usado mais o Facebook do que a página em si para divulgar os boletins epidemiológicos. Aqui tem taxa de letalidade, lembra? Divide o número de pessoas que foram a óbito pelo número de pessoas que adoeceram pela mesma doença, então em azul Mato Grosso e em preto Alta Floresta, e você vê como esses dados se comportam, né, ao longo do tempo. Observem que teve uma explosão no dia 53, comparando ao dia 53 do estado. Hoje a taxa de letalidade ela é superior no estado do que em Alta Floresta. E aqui tem um ranking, como ele apresenta casos acumulados e óbitos acumulados, e não apresenta taxas, então a comparação fica meio esdrúxula, né? Porque é óbvio que vai ter mais casos acumulados e óbitos acumulados em municípios maiores. Mas esses dados nos permitem calcular as taxas e fazer esse tipo de comparação. Então, é possível fazer pesquisas sobre a COVID nesses projetos que vocês vão elaborar também. Vou parar o compartilhamento. E na próxima aula, nós vamos ver informações referentes ao projeto, como vocês vão elaborar o projeto, e aí vocês já vão ter definidas as duplas, os temas, né? Além disso, nós vamos corrigir os exercícios que ficaram para serem entregues na sexta-feira. Bom, é isso. Se tiverem dúvidas, perguntem. Tem o grupo no WhatsApp para isso. Tem o SIGA, tem o e-mail. Então, tem várias possibilidades. Só não deixem as dúvidas, né? Ficarem sem serem sanadas. Eu estou aqui para ajudar. Um abraço a vocês. E até nossa aula de sexta-feira.